Boa tarde. Sejam bem-vindos à audiência pública número 4 de 2023 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Me chamo Tamires Lima, sou a coordenadora da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico da ANA e serei a moderadora desta sessão pública. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do diretor-presidente interino da ANA e relator da norma de referência, Maurício Abjaldi. Compõe ainda a mesa o diretor interino e supervisor da área de saneamento básico da ANA, Nazareno Marques de Araújo. A superintendente de regulação de saneamento básico, Cíntia Leal Marinho de Araújo, e o coordenador de regulação de água e esgoto, João Geraldo Ferreira Neto. Antes de passar a palavra, eu gostaria de apresentar um breve resumo do que será discutido hoje. Esta audiência tem por objetivo colher contribuições dos interessados para aprimoramento da proposta de norma de referência que dispõe sobre as metas de universalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Destaca-se ainda que, desde 15 de agosto de 2023, está aberta a consulta pública número 3 de 2023, que também tem por objetivo colher as contribuições dos interessados sobre esta norma de referência. Esta consulta estará aberta até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de novembro de 2023, no Sistema de Participação Social nas Decisões da ANA, disponível em nosso site. As contribuições recebidas nesta audiência e na consulta pública serão consideradas para a elaboração de relatório, que comporá o processo a ser submetido à diretoria colegiada da ANA para definição da versão final da norma de referência. Dito isso, convido para o seu momento de fala a superintendente de regulação de saneamento básico da ANA, Cíntia Leal Marinho de Araújo. Por gentileza, Cíntia, a fala é com você. Obrigada, Tamires. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença dos que se inscreveram para fazer suas contribuições nessa audiência pública. Essa norma ela tem um papel central na construção das nossas normas de referência, ela trata das metas de universalização. E eu gostaria de lembrar que nós fizemos ajustes na nossa agenda regulatória em função de discussões lá atrás na norma de indicadores. Recebemos muitas contribuições em relação aos indicadores de atendimento e, em função disso, a gente incorporou muitas das sugestões recebidas e nós resolvemos desmembrar e trazer para frente a discussão da norma de metas de universalização. E nessa norma a gente traz os critérios de atendimento, de universalização e orienta para a regulação do setor sobre o tema. Então, ela é muito importante nesse processo de orientação para os reguladores infranacionais, no processo de prestação do serviço de saneamento básico para água e esgoto. Então, seria isso que eu gostaria de lembrar. Passo a palavra de novo para você, Tamires. Obrigada. Agradeço as palavras da Cíntia. Passo agora, portanto, a palavra ao diretor interino e supervisor da área de saneamento básico da ANA, Nazareno Marques de Araújo, para falar sobre o tema desta audiência. Boa tarde a todas e todos, saúdo a todas e todos e desejo que todos sintam-se muito bem acolhidos em suas contribuições hoje nessa nossa audiência pública. A ANA, a diretoria colegiada da ANA, seus técnicos, renova aqui uma vez mais seu compromisso com a construção do processo regulatório de maneira ampla, participativa, onde todos podem vir trazer as suas contribuições para que nós tenhamos a melhor norma de referência possível, aquela que as agências infranacionais do setor de saneamento sintam-se à vontade de aderir e implementar, aquela que o empreendedor tenha confiança para fazer os seus investimentos e aquela que o setor público possa também fazer os seus investimentos com tranquilidade para que nós alcancemos as metas de universalização nesse caso. Eu queria dar destaque aqui à diversidade de opiniões que nós temos hoje entre os inscritos. Hoje nós vamos ouvir aqui para enriquecer a nossa norma, a academia, os institutos de pesquisa, as nossas queridas agências infranacionais do setor de saneamento, a tradicional AESB, a ABCOM, a política pública setorial, representada pelo Ministério das Cidades,
O Banco Oficial de Fomento, que pode trazer os investimentos, pode viabilizar e trazer os investimentos que tanto precisamos. Os titulares da prestação de serviços, nossos municípios, que são tão importantes. Os prestadores de serviços e os empreendedores a quem precisamos tanto somar esforços. Nosso mais sincero agradecimento a todos vocês e contribuições que hoje ouviremos aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, diretor Nazareno. Neste momento, convido o diretor-presidente interino da ANA e relator da norma de referência, Maurício Abjaldi, para suas considerações e realizar também a abertura formal deste encontro, na qualidade de presidente da audiência pública. Boa tarde a todos. Então, na qualidade de diretor-presidente interino da agência, eu já declaro, então, aberta essa audiência pública. Como o nosso diretor Nazareno, que é o supervisor da área, mencionou, é importante mais esse passo, uma universalização dos serviços de saneamento básico, especialmente essa norma que ela visa, dentro do nosso problema regulatório definido, é justamente a questão da multiplicidade de entendimentos acerca da abrangência e dos critérios para a aferição das metas de universalização. Então, nesse sentido, a norma ela procura trazer, vamos dizer, um maior conforto, ou talvez uma padronização, uma referência efetivamente para que as EIRIs possam seguir, no sentido de entender aquilo que entendemos como universalização dos serviços de saneamento básico. Importante destacar que a norma ela prevê justamente vou chamar uma de corresponsabilidade, uma responsabilidade compartilhada. Isso é um ponto muito importante, considerando que a nossa lei do marco do saneamento, ela não traz para a ANA, especificamente, a responsabilidade pela universalização, mas de toda a sociedade. Então, a ANA, no seu papel de ser a referência, ela visa, com essa norma, estimular o compromisso de todos os envolvidos para que a gente efetivamente cumpra as metas de universalização previstas na nossa lei, que, de certa forma, irão repercutir de forma extremamente positiva na sociedade, onde eu destaco aqui, talvez o investimento de R$1 em saneamento equivale a R$5 a menos na saúde pública. Além disso, evitamos evasão escolar, trazemos qualidade de vida e dignidade às pessoas. O importante é que essa norma, ela visa, como bem colocado aqui pelo nosso diretor Nazareno, a questão de avaliar as diversidades, especialmente as diferenças regionais que existem no nosso país, considerando que, embora a gente tenha em alguns locais, como o Sudeste, uma ampla cobertura de atendimento do saneamento básico, regiões do norte do país, por exemplo, só contam com aproximadamente 13% da cobertura de coleta e tratamento de esgotos. Então, a gente observa que a realidade brasileira ela é enorme. Sob o ponto de vista da construção da norma, a nossa agência ela tem primado cada vez mais pela qualidade regulatória. Então, seguimos aqui toda a legislação sobre avaliação de impacto regulatório, onde, após a abertura do processo regulatório, a problematização e algumas alternativas regulatórias, há o espaço de participação social, que específico, embora isso contemple no decorrer de todo o processo, mas especialmente esse momento onde a gente tem as consultas públicas, audiências públicas, para que a gente possa, de uma maneira mais efetiva, refletir as angústias e apresentar a norma que melhor atenda a nossa sociedade. Eu acho que com essas pequenas palavras, eu encerro só ressaltando a importância de que todos amplamente participem desse debate, que tragam as contribuições e que nós possamos, muito em breve, editar e publicar essa norma para que a sociedade possa se beneficiar desse marco, dessa referência, sob o ponto de vista da universalização, das metas de universalização do serviço de saneamento básico. Então, nesse sentido, eu desejo a todos uma ótima audiência. Restituo a palavra aqui à nossa moderadora, Tamires, por favor, para que dê continuidade à audiência pública. Muito obrigado. Agradeço as palavras do diretor-presidente interino da ANA.
E neste momento, passo a palavra ao coordenador de regulação de água e esgoto da ANA, João Geraldo Ferreira Neto, que fará a apresentação da proposta da norma de referência sobre metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por favor, João, a palavra é sua. Obrigado, Tamires. Peço a gentileza de carregar a apresentação, por favor. Pode passar. Então, inicialmente, quero falar um pouco da construção da norma. Ela se iniciou em 2022, onde tivemos 18 reuniões com a participação de 105 instituições diferentes. E fizemos um planejamento da norma, que foi o pontapé, de onde surgiu todas as demais etapas, né? E seguindo, fizemos uma análise de impacto regulatório, que preliminarmente foi feito para a tomada de subsídios. Essa tomada de subsídios foi o primeiro evento de participação social que a gente tem nessa norma e serviu para que a gente pudesse fazer a elaboração conforme as demandas da sociedade. Então, essa tomada de subsídios contou aí com a participação de 51 participantes. E com a tomada de subsídios executada, a gente conseguiu fazer a elaboração da norma de referência. Fizemos a minuta, incorporando todos os insumos da tomada de subsídios. E, finalizado essa minuta, entramos agora na etapa de consulta pública, que ainda está aberta. Convido a todos ainda a fazer a sua contribuição, quem ainda não fez. E dentro da consulta pública, estamos realizando agora essa audiência pública para colher as contribuições para que a gente possa ter a norma publicada da melhor forma possível, né? Então, concluindo a etapa de consulta pública, nós faremos ainda a avaliação de todas as contribuições que foram feitas tanto na consulta quanto na audiência e faremos a elaboração do relatório de avaliação da consulta pública, o RAC. Terminado o RAC, faremos a revisão da minuta, né, da norma de referência, incorporando todas as avaliações feitas no RAC e segue depois para a avaliação jurídica. Terminada a avaliação jurídica, essa norma segue para aprovação da diretoria colegiada da ANA. E a diretoria fará a sua deliberação sobre a publicação da norma. E deixo aí para vocês o link ainda do Sistema de Participação Social da ANA, onde vocês ainda podem fazer a contribuição até o dia 10 de novembro. Está aberta ainda a consulta pública para essa norma. Próximo slide. Bom, o objetivo dessa norma é harmonizar o conceito e a interpretação da definição de metas para a universalização do serviço de água e esgoto, no intuito de facilitar o acompanhamento das metas de universalização de 99% com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, no âmbito do Brasil. E na análise de impacto regulatório, fizemos várias alternativas de elaboração dessa norma e a alternativa adotada foi a de detalhar um conceito único sobre a universalização dos serviços de água e esgoto. Bom, vou passar rapidamente os principais pontos dessa norma e dentro do título 1, que fala de disposições gerais, a gente deixa claro o direcionamento que é feito essa norma, que é para os titulares e entidades reguladoras infranacionais, que servirá para a elaboração dos atos normativos e tomada de decisão. Deixamos também claro nessa norma que haverá norma futura para tratar de reuso de efluentes tratado, né?
e metas de substituição do sistema unitário pelo separador absoluto. E para fins de universalização, dentro da norma está claro que são aceitos temporariamente o coletor de tempo seco, que é o coletor unitário ou misto, com tratamento em tempo seco. Então, para efeitos de contabilização de metas de universalização, será aceito o sistema unitário com tratamento em tempo seco. O conceito de universalização, a norma traz que é a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico em todo o conjunto de seus serviços e suas atividades, infraestruturas e instalações operacionais. Nessa norma, a gente vai tratar apenas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Bom, por questões operacionais, a gente chega à população atendida por meio do atendimento aos domicílios ocupados, sendo que 99% dos domicílios têm que ter água potável e 90% dos domicílios ocupados têm que ter a coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Isso para cada município. E para você chegar na população atendida, você pode aplicar a taxa média de habitantes por domicílio, que é divulgado pelo IBGE, e multiplicar pelos domicílios ocupados. Pode seguir. Bom, também na norma trazemos as responsabilidades estabelecidas. Responsabilidade do titular. Ele tem que fazer com que a AERI estabelecer a entidade reguladora infranacional. Se ainda não existe essa entidade, ele precisa definir qual será a AERI responsável pelos serviços de saneamento. Precisa fazer a elaboração ou atualização do plano de saneamento básico do município. Ele pode conceder a prestação de serviços ou prestá-los diretamente. Precisa também garantir os investimentos, contratar projetos e obras de expansão e estabelecer os direitos e deveres dos usuários. Então, isso cabe à responsabilidade do titular. A entidade reguladora infranacional precisa verificar o cumprimento das metas do plano de saneamento básico e também dos seus contratos por parte da prestação de serviço. Também deverá editar normativo de metas progressivas de universalização em harmonia com a norma que está sendo apresentada nessa audiência pública. Então, cabe também aos usuários, que está descrito nessa norma, a interligação da rede quando disponível. Então, cabe ao usuário solicitar essa interligação para que possa fazer a construção do ramal predial para que ele possa ter acesso a esse serviço. E prestadores precisam fazer o levantamento de todos os domicílios que possuem essa disponibilidade para que, pela fiscalização, tanto da entidade reguladora quanto do titular, faça um regramento do prazo para que seja feito essa conexão ao sistema de esgotamento ou abastecimento de água. E, eventualmente, se esse prazo estabelecido pelo titular não for cumprido, ele pode informar as entidades competentes para que tomem as medidas cabíveis. Bom, responsabilidades do prestador de serviço seria cumprir o plano de saneamento básico, cumprir os contratos, atender os normativos das entidades reguladoras infranacionais e fornecer as informações para acompanhamento das metas progressivas de universalização. Próximo, por favor. Bom, no título 2 dos serviços públicos, está lá na norma que na expansão do atendimento
será priorizado a prestação regionalizada, a prestação concomitante do serviço de água e esgoto, planos, programas e projetos nas áreas ocupadas por população de baixa renda, incluindo os núcleos urbanos informais consolidados, precisam ser priorizados quando esses núcleos informais não se encontrarem em situação de risco. Priorização também de soluções alternativas individuais ou coletivas, e a norma traz um incentivo para que seja serviço público prestado e regulado. Soluções tecnológicas para essas soluções alternativas precisam ser aprovadas pela entidade reguladora infracional. E, para isso, precisam ser soluções já consagradas. O abastecimento de água por poços ou nascentes, a norma traz que deveria ser monitorado com regularidade e prevê um tratamento adequado para garantir a potabilidade dessa água. Bom, e também na norma traz que construção de fossas céticas deve ser em conformidade com normas e padrões da ABNT. Bom, a norma traz, para efeitos de planejamento e diagnóstico, a aferição desses indicadores por setores censitários. Isso está descrito no anexo 1. E com isso, caracterizar os recortes de uso do solo e orientar para a adequação das soluções possíveis. Então, dentro dos setores censitários, é possível também você fazer a divisão do que seria a área urbana e o que seria a área rural. Bom, edificações permanentes devem ser conectadas às redes públicas de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário disponíveis. E essa disponibilidade já garante que o prestador possa fazer a cobrança, né, pela disponibilidade, e o usuário precisa fazer o devido pagamento só pela situação de disponibilizar essa rede de água ou essa rede de esgoto. Também a norma traz que o serviço de conexão de edificação ocupada por família de baixa renda, a rede de esgotamento sanitário poderá gozar de gratuidade, podendo implicar aí num reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Bom, título 3, que fala das diretrizes para as metas de atendimento, os indicadores finais propostos na norma é o A1 e o E1 e E1 estrela, sendo que o A1 e o E1 estrela são os que garantem o que a lei pede que seja um serviço de abastecimento de água potável, e o E1 estrela traz o resultado de um serviço onde exista a coleta e o tratamento de esgoto, podendo ser também aceito soluções alternativas, desde que aprovado pela entidade reguladora infranacional, tá? Pode seguir. Bom, os domicílios ocupados podem ser entendidos, para efeitos dessa norma, como economias residenciais ativas, quando estão em área atendida por prestação de serviços. Então, esse é um dado muito importante para cálculo dos indicadores, tanto o A1 quanto o E1 estrela. A população atendida seria usada para consistência das informações e como opção de apresentação para divulgação dos avanços, quando assim demandado. Então, você pode converter o cálculo que foi feito para a questão de domicílios ocupados e usando a taxa de ocupação de habitantes por residência para chegar numa informação sobre a população equivalente. Os indicadores poderiam ser medidos por recortes, né, usando a questão dos setores censitários,
e integrados ao final para apresentar todo o território do município. A forma de considerar cada parcela dependeria da realidade presente em cada município. Então, cabe aí ao município definir como será feito esses recortes dentro do seu território. No anexo 2 da norma, ainda há 9 fichas explicativas de outros recortes que poderiam ser encontrados no município. E esses recortes poderiam ajudar na aferição dos indicadores principais A1 e A1 estrela. Na norma, no título 4º, existe a comprovação da observância e da adoção de norma, onde tem os critérios que precisam ser observados. E trago aqui que os prazos para cumprimento de dispositivo nessa norma, a partir da sua entrada em vigor, deverão ser de até 12 meses para elaboração do normativo. Isso cabe a ERI fazer a elaboração ou atualização desse normativo que contenha os dispositivos presentes nas diretrizes dadas nessa norma, no título 3, capítulos 1 e 2. Também tem um prazo de 12 meses para levantamento e organização dessas informações, junto aos titulares e prestadores, sobre o planejamento das providências para a contratação de projetos e obras necessárias. Também dá 12 meses para a prestação de informação sobre o cumprimento das metas progressivas no primeiro ano da norma de referência publicada. Então, no prazo estabelecido no inciso 1 do artigo 6º da Resolução ANA 134, de 2022, a ANA vai publicar em sua página na internet as instruções para envio dessas informações e relação de documentos a serem fornecidos pelas ERIs para fins de comprovação da observância e adoção dessa norma. Então, aqui fazendo um exercício onde estamos prevendo a publicação até dezembro deste ano, teríamos apenas em 20 de maio de 2025 a publicação da ANA, onde trará aí os elementos necessários para a ERI prestar as informações sobre o normativo em módulo SASB, que é um módulo que é gerido pela ANA, e deve prestar as informações para os indicadores. E tanto esse normativo quanto as informações precisam ser prestadas provavelmente até 20 de 8 de 2025. Aqui também trago aí informações sobre o anexo 1, onde tem as características de uso e ocupação do território, recortes geográficos, categorias e subcategorias, e auxiliam na identificação de soluções de atendimento. Já o anexo 2 traz os principais indicadores, né, de atendimento, o A1, o E1 e o E1 estrela, e a forma de como obtê-los. Faz uma proposta de identificação de informações disponíveis junto a fontes credenciadas, como SNIS, Sinisa, Ciságua, Censo, prefeituras municipais e seus órgãos para a formação dos indicadores e a serem adotados no acompanhamento da expansão do atendimento com serviços de água e esgoto. Nessa parte do anexo 2 também existe as explicações sobre como se faz o levantamento por recorte de prestação de serviço, por sistema e por solução de atendimento, com utilização de informações já coletadas pelo SNIS e outras fontes confiáveis e consistentes, com a finalidade de representar o percentual de atendimento de domicílios residenciais ocupados ou população em todo o território de cada município. Bom, trago aqui a lista que está presente no anexo 2, tá? Tem as orientações para a escolha das fichas para cada recorte, tem os 3 primeiros indicadores aí se referem à questão de abastecimento de água,
tá? Depois, o indicador I01, os de água são I01 e os complementares I01.1, 01.2 e 01.3, sendo que eles se diferenciam porque alguns observam só a questão de domicílios não conectados à rede, mas que teriam a rede disponível. Outro indicador verificam a questão das soluções alternativas e tem também um indicador onde se verifica qual que seria o atendimento com rede para as economias ou domicílios não residenciais. Então, esse primeiro grupo se refere a abastecimento de água. Os próximos indicadores, o I02 e o I02.1, eles têm uma referência direta com o indicador E1, porque eles medem o atendimento com rede, por exemplo, mas não cobra a existência de tratamento. Então, pode acontecer que nesse indicador, parcela das economias estejam com rede coletora, porém sem tratamento. E também há aí a verificação de domicílios não conectados à rede pública, porém com rede disponível, que tem a ligação factível, que seria o I02.1. Bom, os últimos três se referem ao que é exigido na lei, que deve existir a existência de coleta e tratamento de esgoto, tá? Os indicadores I03.1 verifica soluções alternativas, tanto para coleta quanto para tratamento desse esgoto, dentro da área de abrangência desse prestador de serviço, e também há o índice para verificação se está sendo atendido com água, com esgoto, domicílios não residenciais. E aí ficou um erro na apresentação que traz aí rede de abastecimento de água no indicador I03.2, mas, na verdade, é rede de esgotamento sanitário. Pode passar. Bom, agradeço aí a oportunidade de falar um pouco com vocês sobre essa norma, mas agora queremos ouvi-los, até porque podemos fazer várias melhorias com as contribuições que já estão chegando e as que vão ser apresentadas aqui nessa audiência. Então, passo a palavra para você, Tamires. Agradeço ao João pela sua explanação da norma de referência e convido a superintendente de regulação de saneamento básico da ANA, Cíntia Leal Marinho de Araújo, para explicar as regras de participação dos inscritos na audiência pública. Obrigada, Tamires. Então, hoje serão realizadas as manifestações orais daqueles que solicitaram sua inscrição por e-mail até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de outubro. Horário e data limite para inscrição, conforme informado no aviso da audiência pública. As manifestações deverão ocorrer no idioma português de forma concisa, objetiva, cortês e com urbanidade. E, nesse sentido, eu faço um apelo, já que nós temos mais de um representante da mesma instituição, que sejam bem objetivos em relação ao ponto da norma que quer comentar e que cada um faça um comentário sobre trechos diferentes, para não ser repetitivo e a gente conseguir avançar bastante na audiência hoje. Ressaltamos que é fundamental que o limite de tempo seja observado para o bom andamento desta audiência pública e que a não observância das regras dessa audiência podem implicar na retirada do participante ou até mesmo na interrupção do evento. Cada participante terá até 3 minutos para sua manifestação, faltando 1 minuto para o término do tempo, o moderador avisará que o tempo de contribuição está se esgotando. As contribuições recebidas serão analisadas e o seu resultado integrará o relatório de análise das contribuições, o RAC, que auxiliará a diretoria colegiada da ANA em sua deliberação final. Devolvo a palavra para a moderadora Tamires Lima para coordenar as manifestações orais desta audiência. Muito obrigada, Cíntia.
Neste momento, então, faremos a chamada para as manifestações orais. Solicitamos que o participante abra sua câmera e microfone somente no momento em que for convidado a realizar a sua fala e se identifique dizendo o nome e a instituição que representa. Aos demais participantes que estão aguardando o momento para a sua manifestação, pedimos que mantenham sua câmera e microfone fechados. Faço apenas um apontamento aqui, que nós percebemos que algumas pessoas que não estavam inscritas entraram aqui no link do Teams. E, portanto, nós estamos removendo essas pessoas que não estão inscritas, tá? Portanto, chamo agora para fazer a sua manifestação oral. Desculpa a intervenção fora do momento, mas aparentemente não está sendo transmitido. Isso. Nós vamos transmitir, nós vamos passar, está sendo gravada a audiência, ela vai ser transmitida depois para o YouTube, tá? Porque nós estamos com um pequeno problema em relação ao YouTube, mas essa audiência está sendo gravada e vai ser repassada depois para lá, ok? Então, chamo agora para a sua manifestação oral o senhor Maurício Zocum, do Grupo de Pesquisa de Regulação Administrativa da Faculdade de Direito da PUC. O senhor Maurício se encontra? Não está no momento, não o vejo aqui. Portanto, vamos passar para o próximo inscrito. Passaremos para acredito que seja a Ocilene Gonçalves Soares, da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Buritis. É senhor Ocilene ou senhora Ocilene? Desculpa. Ele está, ou ela. O senhor nos ouve? A senhora nos ouve? Vamos passar, então, para o próximo inscrito. Veroneide Oliveira Fernandes, da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES. Olá, boa tarde. Boa tarde, Veroneide. Seus 3 minutos começarão agora, tá? Ok. A nossa contribuição refere-se às fichas 1, 5 e 7 da minuta da norma de referência, que tratam dos indicadores I01, I02 e I03, respectivamente. Nessas fichas são apresentadas as formas de obtenção dos dados, sendo que para o denominador das fórmulas excluiu-se a possibilidade de obter as informações necessárias por meio do cadastro do prestador de serviços, ao contrário do que propôs a Resolução ANA número 106 de 2021. A gente considera que se o denominador trata da quantidade de domicílios existentes e um domicílio é equivalente a uma economia residencial, conforme esta minuta, o mais adequado seria considerar no denominador o total de economias residenciais, permanecendo assim a mesma forma de obtenção para o numerador e denominador. Isso porque os dados de economias residenciais dos prestadores de serviços são atualizados diariamente por meio do cadastro comercial em toda a área de abrangência, enquanto dados de institutos de pesquisa possuem uma periodicidade maior de atualização ou são levantados por amostragem. Aqui destacamos a fragilidade do cadastro do município, pois este não tem condições de mantê-lo atualizado na forma que os serviços de água e esgoto demandam e necessitam. Ressaltamos ainda que a proposta de recorte por setor censitário é essencial para os casos em que mais de um prestador atua no mesmo município, não leva em consideração que estes setores censitários ficam rapidamente desatualizados, pois não acompanham o crescimento natural de domicílios, bem como o decréscimo causado por demolições e unificações, por exemplo. Assim, para o prestador que mantém seu cadastro atualizado e até georreferenciado, o mais seguro é utilizá-lo, devendo comprovar anualmente essa atualização junto ao titular dos serviços e entidade reguladora. Um outro ponto, uma segunda contribuição que a gente viu é que foi muito mencionado o Plano Municipal de Saneamento Básico, e agora, no contexto da prestação regionalizada, nós temos que ter planos micro-regionais ou regionais e não mais municipais. Então, a gente sugere que a redação de Plano Municipal de Saneamento Básico seja alterada para Plano de Saneamento Básico, contemplando todas as possibilidades. Obrigada pela atenção.
Muito obrigada, senhora Veroneide. Chamo para sua manifestação oral Ocilene Gonçalves Soares, da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Buritis. Você se encontra no momento, Ocilene, e nos ouve. Vou passar para o próximo, portanto. Luiz Fernando Orsini Iazaki, da instituição Orsini Serviços de Engenharia. Não se encontra também no momento. Passamos para Vilfredo Pragana de Oliveira, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Olá. Pode abrir sua câmera e microfone. Pode ser seu microfone? Estamos te ouvindo, mas não te vemos. Eu não sei o que está acontecendo com a câmera. Aqui. Ok? Ok, agora estamos te vendo. Bom, a princípio eu quero fazer a menção ao artigo 5º, principalmente no parágrafo 2. Para fins de aplicação do parágrafo 1, deve ser atendido no mínimo o padrão bacteriológico da água para consumo humano, estabelecido no Plano Nacional de Saneamento Básico, lançado para ausência de E. coli na água distribuída. Então, eu não sei por que se escolheu apenas um tipo de bactéria, haja vista que, por exemplo, no CONAMA sobre vulnerabilidade tem pelo menos 2, que é a E. coli e o Enterococcus. Então, por uma questão de coerência, eu sugiro que se incorpore também a questão do Enterococcus. Já no artigo 23, são considerados serviços públicos de esgotamento aqueles constituídos por uma ou mais seguintes atividades. Aí cita coleta, transporte, tratamento de esgoto, disposição final de esgoto. Eu não sei se a disposição final de esgoto significa diluição de efluente. Então, novamente, por uma questão de compatibilidade com a política de recurso hídrico, de repente pudesse usar a mesma terminologia, lançamento de efluente. Já no artigo 24, fala da ação de abastecimento da água potável e esgotamento sanitário executado por meio de soluções individuais, bem como ações e serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário de responsabilidade privada. A questão é a seguinte: não constitui serviço público. Aí eu discordo dessa afirmação, que não constitui serviço público, porque o uso da água é regulado por outorga, e a outorga é uma forma de descentralização da atividade administrativa do Estado, né? Ela, normalmente, uma delegação, a entidade privada delega apenas a execução por meio de um ato administrativo unilateral, que é a outorga, que é uma autorização unilateral do Estado. Então, eu acredito que esse ponderamento seja desnecessário. Eu acho que sim, constitui um serviço público, por meio de uma autorização. E, por último, o artigo 20. Parágrafo 1º. Projeto de expansão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário deve ser compatível com os planos de ordenamento territorial, de drenagem, estudos de mapeamento, área de risco e demais planos setoriais, municipais ou regionais. O seu tempo terminou. Se o senhor puder concluir rapidamente, certo. Eu agradeço. A sugestão é incluir os planos estaduais de recurso hídrico, bem como os enquadramentos de recurso hídrico. Apenas isso. Muito obrigada pela sua contribuição. Chamo no momento Roberto Longman, da AEGEA Saneamento. O senhor Roberto se encontra, nos ouve.
Não está presente, portanto, passamos para o próximo inscrito. Senhora Luciana Xavier de Lemos Capanema, do BNDES. A senhora se encontra, Luciana? Sim, boa tarde. Boa tarde, vamos iniciar seu tempo agora. Bom, as nossas contribuições, eu estou aqui com Guilherme e Júlio da equipe aqui de saneamento que contribuíram também na revisão da norma. Eu vou passar mais o conceito geral, que as contribuições pontuais a gente vai fazer por meio lá da consulta pública, tá? Do formulário. Então, assim, as nossas preocupações são de que o prestador ou o concessionário, ele não seja prejudicado por obrigações que são do titular. Então, algumas coisas que a gente vai endereçar são nesse sentido. A gente entende que a obrigação de universalização dos serviços em toda a área do município, ela é do titular, e que muitas vezes o prestador, ele responde por um recorte desse território, né? Então, por isso, ele deveria ser cobrado só pela área de sua atribuição. Uma outra preocupação também é quanto às obrigações do usuário de se conectar. Então, quem tem o poder de polícia é o Estado e não o prestador, né? E a gente também buscar mecanismos de evitar que ele seja penalizado por uma ação sobre a qual ele não tem controle. De forma pontual, deixa eu ver o que vale a pena a gente trazer. Tem o artigo 21, que ele fala dos contratos licitados, regulares, o princípio fundamental da prestação concomitante do serviço de abastecimento de água e esgotamento deve ser observado na expansão da prestação de serviços, bem como nos novos contratos. E no seu parágrafo único, ele fala de contratos licitados regulares existentes que contemplem apenas um dos serviços, podem assim permanecer até o advento do seu termo. A nossa contribuição é no sentido de suprimir esse parágrafo único, uma vez que a gente entende que a prestação concomitante significa você ter os serviços disponíveis ao mesmo tempo, e não necessariamente realizado pelo mesmo prestador. Então, acho que esse é um ponto. Tem no artigo 26, no parágrafo único, fala-se que deverá ser considerada a definição dos ambientes urbano e rural, constante no plano diretor municipal ou plano municipal de saneamento básico. Aqui eu já também subscrevo a questão que já foi levantada do plano regional ou simplesmente plano de saneamento, né? Mas o nosso ponto é instituído por lei municipal, que o plano de saneamento ele não precisa ser aprovado por lei, mas ele pode ser aprovado por decreto. Era isso. Bom, eu vou encerrar por aqui, as demais contribuições a gente encaminha na consulta pública, e só deixar meu agradecimento aí à Ana pela oportunidade de participar com as nossas questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana, pela sua contribuição. Passamos agora para a próxima inscrita, a senhora Natasha Berendonck Randan, da Fiocruz. Nos ouve, senhora Natasha? Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Então, boa tarde. Sou a doutora Natasha Berendonck Randan, sou doutora em Saúde Pública e Meio Ambiente, sou pesquisadora pós-doc e faço parte do grupo de pesquisa Saúde, Ambiente e Saneamento da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Iniciando a minha fala, junto com o grupo também, consideramos que na norma de referência para as metas... Vocês estão me ouvindo? Consideramos que na norma de referência para as metas de universalização de abastecimento de água e de esgotamento sanitário devem ser considerados mais indicadores de saúde. No artigo 37, por exemplo, verificamos que está previsto apenas indicadores descritos no Plan SAB que usam dados do SNIS,
Porém, esses dados não são curados, e por isso fizemos propostas para que sejam acrescentados na norma indicadores de saúde, como as DRSAs, que são as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. São indicadores atualizados, considerando os dados do DataSUS. Foi feita uma proposta de um novo anexo, que se trata desse indicador de saúde, DRSAI. As metas de universalização não podem ser baseadas somente nesses percentuais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, porque geralmente não refletem a realidade, principalmente em favelas. Como os dados do SNIS não são curados, às vezes em favelas ocorrem valores de 90% de abastecimento de água, e que não é verdade, pois tem falta de água toda semana. Então, esse indicador de saúde, ele irá avaliar os impactos sociais que o atendimento com serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário está causando na população, junto com os indicadores de saneamento, né? Poder mostrar realmente onde são as áreas prioritárias para se fazer o saneamento. Outra proposta que eu destaco é sobre que não deve ser admitida a flexibilização dos padrões de potabilidade. É um absurdo que isso seja feito, seja escrito dentro de uma norma da ANA, então a gente não concorda com isso. Fizemos uma proposta de que devem ser verificados pelo menos 4 parâmetros de qualidade, que são o cloro residual livre, e turbidez e colimétrico, que são os coliformes totais de que ele acolhe. Outra proposta que eu destaco é sobre o coletor de tempo seco, que essa medida não consideramos que é adequada para o meio ambiente, por isso é uma solução que não é boa para a universalização do saneamento. É necessária a adoção de medidas sustentáveis. A captação de tempo seco não é somente o tratamento inadequado, ele é um sistema de coleta, transporte, tratamento inadequado e inseguro, sob o ponto de vista tecnológico, sanitário e ambiental. Por isso, deve ser previsto na norma uma solução por sistema de separador absoluto. Senhora e, por Natasha, último... O seu tempo finalizou, por favor, encaminhar para o final. Por último, sim. Por último, é sobre o artigo 41, que é sobre as entidades. Entendemos que é importante citar nesse artigo 41, na norma, os comitês de monitoramento dos contratos de concessão, e que sejam muito mais do que consultivos, visto que é um espaço de participação social que pode contribuir nesse processo de acompanhamento das metas. Encerro aqui minha fala. Obrigada. Muito obrigada, senhora Natasha. Passamos para a próxima inscrita, senhora Adriana Sotero Martins, também da Fiocruz. Senhora Adriana. Sim, como eu falei, eu não sei porque eu uso sempre o Teams, mas não está ligando a câmera. Eu tentei. Eu tentei entrar, sair. Ah, ligou! Que bom. Agora te vemos. Então, que bom. Bem, gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para poder falar sobre a norma de referência. Eu iniciei minha fala reforçando essa questão da relação, né, dos indicadores de saúde, no acompanhamento do atendimento do serviço de saneamento. A gente propôs também, como indicadores, dados da plataforma do consumidor.gov, da Secretaria Nacional de Consumo, do Ministério da Justiça, e também das ouvidorias das agências de regulação dos serviços, principalmente para o serviço de concessão regido pelos novos contratos realizados nos moldes da Lei 4.026. No artigo 37 da minuta está apenas indicadores descritos no Plano SAB, que usam dados do SNIS. Como a Natasha falou, ele não é um banco de dados curado, ou seja, ele não é auditado por entidade imparcial, e são dados, então, informados pelas empresas que vão ser alvos no monitoramento. Por isso, essa proposta, né, de pedir o uso de dados descritos no Plano SAB, com dados do IBGE, que podem estabelecer indicadores de carência de saneamento. Outra proposta que a gente destaca é em relação com o artigo 5º, que diz no caput sobre a intermitência mínima, considerando aceitável segundo regulamentação do Ministério da Saúde. A gente solicita supressão da parte que descreve admitir intermitência mínima considerada aceitáveis, porque, segundo, não existe, né, nenhuma regulamentação que admita intermitência mínima aceitável. Outra proposta que a gente destacou foi o artigo 5º, nos parágrafos 1º e 2º,
No primeiro, fala sobre a flexibilização dos padrões de qualidade de água. A nossa proposta é que não seja admitido flexibilização de padrão de potabilidade, ou seja, não há água que está potável e não está potável. A gente considera um absurdo uma norma de referência admitir uma flexibilização e deve-se sempre seguir a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde. Sabemos que nem todos os municípios vão conseguir, né, fazer todos os padrões, por isso a gente pede que pelo menos garanta os 4 padrões definidos nas diretrizes nacionais do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da Água para consumo urbano do Ministério da Saúde, e no artigo 2º também fala sobre a questão, né, que já foi abordada aqui, da questão de ter um único padrão bacteriológico, né? A gente pede também que nesse parágrafo 2º acompanhe os 4 padrões estabelecidos pela Diretriz Nacional do Plano de Amostragem do Ministério da Saúde. Outra proposta é a questão do item 5 do artigo 13, que descreve sobre o volume mínimo per capita da água para abastecimento de água, e aí fala sobre a observação das normas nacionais relativas à potabilidade da água. A gente propõe que seja complementado com o descrito do volume mínimo de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde, visto que o Brasil é signatário dos tratados internacionais que vão apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu encerro, então, aqui a minha fala por conta da gente não ter esse tempo extremamente reduzido, né, para poder apresentar as propostas, e espero que elas possam ser acolhidas. E se a gente tiver mais tempo, ao final, aí a gente gostaria de apresentar outras propostas também. Obrigada. Obrigada, senhora Adriana. Queremos apenas reforçar um ponto aqui. As pessoas que são de mesma instituição, pedimos que não repitam os mesmos pontos, né, de contribuição das outras pessoas, tá? Pedimos que tragam mais outras contribuições que não as mesmas. Dito isso, eu chamo para a próxima inscrita, a senhora Kelly Ribeiro Félix de Souza, da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos, ABCOM. Prezados, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar da audiência hoje. Em razão de um problema de saúde, eu vou passar logo a palavra para a Ana Paula Perezi, que também está aqui na audiência representando a ABCOM, e ela vai trazer aqui os principais pontos de destaque que nós gostaríamos de levantar aqui na audiência, corroborando sempre que as nossas manifestações de forma detalhada serão enviadas por escrito no prazo já previsto pela Ana. Então, muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu posso começar minha fala ou é necessário me chamar antes? Pode sim, senhora Ana Paula. Tá certo. Obrigada. Assim como a Kelly, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje discutindo essa norma de referência. Vou passar rapidamente por alguns pontos que a ABCOM entende pertinente. O primeiro dele é a necessidade de que haja, na norma de referência, uma regra geral sobre a preservação dos contratos licitados. Nós notamos que alguns dispositivos referentes a temas específicos dizem que os contratos licitados eles serão preservados, ou seja, as regras postas na norma de referência que não sejam compatíveis com esses contratos não incidirão, mas, como eu disse, há previsões específicas pontuais em relação a alguns artigos e não uma regra geral. Então, nossa sugestão é de que haja, ou no início da norma, ou no final da norma, uma regra geral sobre a preservação dos contratos licitados e sobre a necessidade de celebração de termos aditivos quando novas regras vierem não forem compatíveis com o contrato na forma como celebrado. Um outro aspecto que conversa com ele é em relação ao artigo 5º, que trata dos padrões de potabilidade e de intermitência, conforme a regulamentação do Ministério da Saúde. Segundo esse artigo da minuta, é dito que os prestadores devem seguir esses padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, só que nos parece importante que haja uma ressalva de que no caso de a regulamentação do Ministério da Saúde ser posterior a um contrato licitado celebrado, que então esse contrato ele seja aditado para incorporar essas novas regras. Consequência disso, se o contrato não for aditado, essas regras, novas regras supervenientes à celebração, elas não seriam aplicáveis.
O próximo ponto é referente ao artigo 12, mas que reverbera por todo o contrato, inclusive nos anexos que tratam dos índices, que é a questão dos domicílios residenciais ocupados. Como a gente sabe, o Marco Legal do Saneamento fala apenas em domicílios ocupados, ele não faz essa delimitação para domicílios residenciais apenas. Então, considerando e buscando a consonância com a lei, nos parece que não é pertinente que haja essa limitação, até porque mesmo ela pode acabar criando uma percepção distorcida da disponibilidade, do cumprimento da universalização, já que áreas como áreas comerciais, áreas industriais ou áreas públicas com equipamentos públicos ficariam de fora. Então, a nossa sugestão é de que esse critério, essa delimitação, seja repensada. O próximo ponto é em relação ao artigo 4º, mas que também conversa com outros tantos dispositivos, que é deixar muito claro a diferença entre disponibilização do serviço e prestação do serviço. Esse artigo 4º, por exemplo, fala que a expansão relaciona a expansão, ou seja, a universalização, com a efetiva prestação dos serviços. Só que nos parece que tem que ficar muito claro que o dever do prestador do serviço é disponibilizar o serviço ao usuário. A prestação em si vai depender da conexão desse usuário. Seu tempo finalizou, peço só que a senhora encaminhe para o final, tá? Tá certo. Então, fechando esse ponto, nos parece que é importante que fique claro essa diferença entre disponibilidade do serviço, conexão pelo usuário e também o poder de polícia do próprio titular do serviço público para forçar esse usuário que não se conectou no prazo. Então, passando rapidamente, nós temos também outros pontos, até reforço o que uma outra colega disse, se tivermos oportunidade no final de trazer os pontos adicionais, nós gostaríamos de ter essa oportunidade também. Obrigada. Muito obrigada, senhora Ana Paula. Passamos agora para o próximo inscrito, senhor Gessé Correia dos Santos, do SAAI Ibitirama. O senhor se encontra? Senhor Gessé? Não o vemos na reunião, portanto, passamos para o próximo inscrito, o Daelson Antônio da Silva, da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, CAGEPA. Também não se encontra. Senhora Ana Paula, vou pedir só para a senhora fechar a câmera, por gentileza, tá? Muito obrigada. Passamos, então, para o próximo inscrito. Senhora Alcione Rodrigues dos Santos, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Bom Jardim. Também não se encontra. Passamos para o próximo inscrito. Senhor Carlos Renato Marmo, da Embrapa São Carlos. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Bom, vamos direto ao ponto. No artigo 23, foi colocado que são considerados serviços públicos de saneamento, no item 4, a disposição final de esgoto, né? Aí escorre o parágrafo, incluídas fossas sépticas. A gente propõe a substituição da palavra fossa séptica por soluções individuais de tratamento, que nem toda solução vai ser por fossa séptica. No artigo 25, no item 2, comenta que o lodo das fossas e tanques sépticos deverá ser recolhido e encaminhado a uma ET existente. Então, eu sugiro, né, nós sugerimos que isso seja verificado, porque às vezes torna-se inviável, né, recolher e encaminhar para uma ET o lodo de um tanque séptico, principalmente na área rural. Então, acho que devem ser previstas alternativas. No item 3, né, comenta-se sobre a construção de fossas sépticas, em conformidade com a BNT, mas acho que deveria ser levado em consideração outras soluções tecnológicas de tratamento de esgoto validadas. No artigo 29, comenta-se que são admitidas soluções individuais de afastamento e destinação final de esgoto sanitário. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, porque afastamento de esgoto dá a entender que uma solução seja simplesmente você lançar o esgoto bruto in natura em um rio, alguma coisa assim. Acho que teria que ter um pouquinho de cuidado só com esse termo. E no artigo 30, também comenta-se, né, sobre métodos alternativos e descentralizados, né, para serviço de água e esgoto na área rural, mas seria importante reforçar com comprovação técnica científica, né, de efetividade.
No artigo 30, comenta-se também que o prestador de serviços de esgoto sanitário deverá prover a limpeza regular das fossas. E a gente propõe que seja substituído por limpeza regular dos sistemas. Artigo 34, é comentada que as soluções alternativas no inciso 3º deverão contemplar a coleta do lodo resultante do tratamento e destinação final. A gente entende que algumas alternativas, né, não devem, para serem consideradas adequadas, né, que é o que fala o inciso 3º, não deve se limitar apenas à coleta do lodo e sua destinação. Acho que tem que ter outras nuances. E, de um aspecto geral, né, quando a gente fala de indicador de saneamento, população atendida na área rural, contabilizando os sistemas instalados, acho que tem que ter um pouco de cuidado, porque um sistema instalado, porém sem manutenção, ou mal dimensionado, ou mal construído, ele deveria ser considerado como a população daquela residência não atendida, né? Para não ocorrer, né, um falso positivo. O seu tempo finalizou, peço que o senhor chegue. Ok, não, finalizei, deu certinho. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua contribuição. Passamos para o próximo inscrito, Taeme Calheiros Bando, do Departamento de Água e Esgoto de Santa Cruz da Conceição, São Paulo. Se encontra? No momento, Taeme? Não se encontra. Queremos reforçar, gente, a informação de que as demais contribuições podem ser enviadas por escrito, que elas também serão consideradas para o relatório. Tudo bem? Dentro da consulta pública lá no sistema de participação social. Então, mandem suas contribuições por escrito também lá pelo nosso sistema. Passamos, então, para o próximo inscrito. Ivana Villeforte de Bessa Porto, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais. Olá, Ivana. Palavra Oi, boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Então, boa tarde a todos. Eu sou Ivana Porto, gerente de informações econômicas da ARSAI de Minas Gerais. Eu já vou direto ao ponto. A gente tem aqui, né, alguns tópicos para serem discutidos. Então, primeiramente, a gente entende, né, que nos casos em que os titulares não definiram contratualmente as metas progressivas, o texto da norma de referência deveria prever a possibilidade das entidades reguladoras atuarem na definição dessas metas, né? Nesses casos, as entidades reguladoras poderiam sugerir metas progressivas aos titulares de serviço. Esses titulares, então, teriam ali um prazo limite para avaliar se eles iriam acatar ou não essas propostas, né, ou se eles desejariam adotar outros valores, e a norma de referência, então, também deveria estipular um prazo limite para avaliação dessas sugestões pelos titulares, né, e ainda prever, depois disso, um prazo para assinatura de termos aditivos para a inclusão dessas metas. Aí, né, extrapolando essa ideia, fica claro para a gente que a norma de referência precisa e não só identificar claramente todas as etapas que são relacionadas à definição e ao acompanhamento dessas metas progressivas, mas ela também precisa prever ali um cronograma claro para a execução de cada uma dessas fases, né? E aí esse cronograma, ele tem que ter prazos limites, não só para a entidade reguladora, né? Não só ali para a entidade reguladora apresentar esses resultados para a ANA, mas tem que ter um prazo limite para cada um dos agentes envolvidos. Então, é um prazo para o titular definir as metas, é um prazo para o prestador e titular enviarem os dados. Então, tudo isso tem que estar bem definido na norma para que ela, de fato, ali consiga auxiliar a todos, né, e ela possa ser cumprida. Além disso, sobre a estipulação das metas progressivas em si, né, sobre a metodologia, a gente entende que, além de definir só as fórmulas de cálculo dos indicadores de atendimento, a norma de referência também precisa definir uma metodologia de cálculo dessas metas, né? Assim, em nenhum momento a norma é clara quanto a isso. Nesse sentido, a gente entende, né, que dado ali o percentual de atendimento apresentado, por exemplo, em 2023, a norma de referência deveria apresentar, ao menos, ali um indicativo de como que a curva de crescimento
desses indicadores de atendimento, como que ela deveria se comportar, né? Definindo pelo menos ali um limite de X pontos percentuais por ano para esses indicadores, né? Para essas metas de indicadores. E aí também, pensando a complexidade de definir essa metodologia, a gente entende que seria interessante, né, para todos os agentes, que a gente tivesse mais tempo para contribuir na construção dessa metodologia de cálculo das metas progressivas, e, portanto, a gente sugere que seja aberta uma nova consulta pública específica para esse tema, específica para a construção dessa metodologia, antes da publicação da versão final dessa norma de referência. Ana, desculpa Oi. interromper, mas o seu tempo já finalizou, tá? Então tá. Para o final da fala. Não, tudo bem. As nossas outras contribuições, elas vão já no site, né, da Ana, e também eu sei que a Luciane, que também é da SAI, vai contribuir agora, então aí se vai ficar faltando alguma coisa, ela também me completa aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Ivana. Passamos, portanto, para a próxima inscrita. Senhora Luciane Linces, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais. Senhora Luciane, seu tempo inicia agora. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Adicionalmente, né, as contribuições já bem colocadas anteriormente pela Ivana, gostaríamos de mencionar aqui também o artigo 5º, né, onde fala sobre padrões de potabilidade de intermitência mínima. Então, sugerimos, né, e vimos que deve ser melhor esclarecido, né, a questão dessa flexibilização dos padrões de qualidade da água para consumo humano, né? E em relação ao artigo 7, né, também foi citado o conceito, né, sobre perda mínima, e também é necessário revisar ou esclarecer esse item, uma vez que entendemos, né, que o conceito de perdas mínimas se torna muito rigoroso ao ignorar os investimentos necessários para reduzir as perdas a nível zero, que seria o valor mínimo, né? Então, os tais investimentos podem ser significativamente comprometedor aí no equilíbrio econômico financeiro do prestador associados. Nos artigos 12, né, foi citado como referência bases de dados, censo e o PNAD contínuo, e a sugestão é a permissão para o uso de outras bases de dados que sejam relevantes e necessários para os estudos. E, por fim, outra consideração é em relação ao artigo 14, que prevê ao prestador, né, que realize a conexão sem anuência do usuário, e entendemos que para tal ação é necessária uma inspeção da rede predial do imóvel, entre outras ações, e por isso a gente considera que seja utilizada de alternativas possíveis e implementáveis, além de sujeitar o usuário detentor de ligação factível à cobrança de tarifa por disponibilidade e até mesmo sanção, né, sancionamento dessa não interligação. Então, a gente fez algumas contribuições, né, pontuamos algumas aqui, vamos submetê-las no link que foi disponibilizado pela Ana, e agradecemos a oportunidade, né, de poder aqui trazer as nossas contribuições em nome da ARSA-MG. Muito obrigada, senhora Luciane. Agradecemos a contribuição dada. Passamos agora para o próximo inscrito, senhor Victor Carvalho Pinto, do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER. Senhor Victor se encontra? Não vejo o senhor Victor aqui no nosso link do Teams. Passamos, portanto, para o próximo inscrito. Darcy Nunes dos Santos, do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre. Darcy se encontra? Infelizmente também não está. Passamos, portanto, para o próximo inscrito, senhor Alexandre Godeiro, do Ministério das Cidades. Senhor Alexandre está aí. Por gentileza. Boa tarde, Tamires. Tudo bom? Boa tarde a todos. Inicialmente, parabenizar a Ana por estar fazendo esse trabalho e, do ponto de vista
da Secretaria e da Coordenação, sou Alexandre Godeiro, trabalho aqui na Coordenação de Diretrizes Regulatórias da própria Secretaria Nacional de Saneamento, do Ministério das Cidades. Então, do ponto de vista nosso, a gente vai encaminhar, dentro do prazo estabelecido pela agência, as contribuições pontuais, mas eu gostaria de falar aqui na audiência como contribuições gerais. Primeiro, dizer que há uma necessidade, e já vi que a Ana, nessa norma de referência, diferentemente da outra, já incorporou uma série de condições e de determinações que não são da Secretaria, e sim emanam do decreto 11.599, né, do artigo 13, mas a gente queria pontuar algumas coisas, que inclusive está no bojo dessa discussão que eu tenho acompanhado agora na audiência pública e até pelas contribuições que eu consegui ler, que foram colocadas já no sistema de participação das decisões da própria ANA. Então, assim, primeiro, está alinhado com a política federal de saneamento básico, né, no que tange as diretrizes e os objetivos. Considerar as diferenças socioeconômicas regionais, ou seja, tem que haver um olhar não só local, mas também regional, limitar-se ao mínimo necessário para o atingimento da finalidade, que é da padronização. Então, ao contrário de que algumas falas aqui que desejam um detalhamento, que a orientação que emana do decreto é por uma padronização em que você tenha um mínimo de interferência no valor regional. E definir um prazo razoável que foi definido, está definido lá nas disposições transitórias, de no mínimo 12 meses para a entidade infranacional incorporar o conteúdo da norma nos seus normativos. Estabelecer também, de forma, dentro do que for possível, as obrigações de cada um daqueles que participam da cadeia de decisão, mas sempre entendendo que a norma orientadora ela vai trabalhar para o setor, mas quem vai realmente fazer essa norma para efeito local é a entidade reguladora infranacional. Então, em resumo, são essas as contribuições. A gente espera e deseja que o sucesso, como foi dito no começo, e um alinhamento com os normativos em vigor. Obrigado, Tamires, devolvendo aqui a fala para vocês. Muito obrigada, Alexandre, pela contribuição. Vamos passar agora para a próxima inscrita, senhora Patrícia Valera Vaz Areal, do Ministério das Cidades. Olá, boa tarde. Então, um pouco na linha do que o Alexandre já falou, a gente ainda não mandou contribuição via site da consulta pública, mas a preocupação em participar hoje, ouvir as contribuições é muito por conta de que estamos também trabalhando na revisão do decreto 7217, eu acho que as duas normas se conversam, né? E elas precisam estar alinhadas e com os mesmos conceitos, com as mesmas diretrizes. Então, é mais nesse sentido, e a gente vai estar fazendo as contribuições aí a tempo, e ainda mais para sentir um pouco de como feitas as contribuições. Muito obrigada, senhora Patrícia, pela breve contribuição. Passamos agora para o próximo inscrito, o senhor Daniel Bicalho. É um cidadão, independente de instituição. O senhor Daniel se encontra? Não está no momento. Portanto, passamos para o próximo inscrito, Luciano de França Solano, do Ministério das Cidades. Luciano se encontra? Também não vemos aqui no momento. Passamos para a próxima inscrita, Aline Batista de Oliveira Brites, da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Olá, boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todas e todos. Bom, diante das contribuições que já foram apresentadas aqui também pelos demais participantes, eu vou complementar com 3 pontos
em que achamos que são extremamente relevantes a serem pontuados na audiência pública. Bom, o primeiro deles trata-se da revogação da Resolução 106, que está sendo abordada no artigo 2º da minuta de resolução, especificamente, não na norma de referência, mas na minuta de resolução. Bom, entendemos que a revogação dessa resolução anterior ela é um retrocesso ao processo e traz prejuízo à medida que diversos contratos vigentes foram aditivados, né, para incluir ali as metas e indicadores que estavam previstos. Ela é uma norma que está vigente desde 2021 e, claro, já trouxe efeitos no mundo jurídico, né, e, portanto, entendemos que essa revogação é prejudicial a esses contratos. Bom, o segundo ponto também já foi até anteriormente abordado por uma outra contribuição, mas acho que vale a pena deixarmos aqui também enfatizado o conceito de universalização, que foi abordado aí no artigo 2º, aí sim da norma de referência em si, inciso 23º, em que ele estabelece um conceito diferenciado para a universalização, trazendo critérios de ocupação desses domicílios, que nós entendemos também que é um critério aí, né, uma redação a mais que foi adicionada ao conceito, que é irrelevante, né, diante dos aspectos que são estabelecidos pela própria legislação. E aí, nesse aspecto, acho que é importante que a Ana esclareça, né, o porquê de trazer esses critérios para a norma de referência, caso ela não acate a contribuição para que seja alterada a norma de referência. Um outro ponto extremamente importante é a preocupação que temos com relação aos próprios parâmetros que foram adotados na norma de referência para cálculo dos indicadores, e aí entendemos que apenas o cadastro, as informações do titular e também do IBGE podem não ser suficientes para que todos os prestadores consigam, né, os prestadores e agências reguladoras consigam aí fazer o cálculo dos indicadores. Daí também a importância de se adotar dentro ali da redação, onde se fala forma de obtenção das informações, incluir também o cadastro dos prestadores de serviço, lembrando que essas informações dos prestadores de serviços hoje passam aí por uma auditoria do projeto da metodologia Acertar, que está validando as informações que são apresentadas ao SNIS e trazendo confiabilidade a essas informações, né? Então, diante... Terminou o seu tempo, tá? Peço que finalize, por gentileza. Bom, por fim, também gostaria de ressaltar a contribuição que foi feita anteriormente a respeito de se manter o objetivo da norma de referência, que é, de fato, que ela seja uma referência, um padrão, mas que se respeite ali a independência, né, e as características regionais da prestação de serviço. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua contribuição, Aline. Passamos agora para o próximo inscrito, senhor Sérgio Antônio Gonçalves, da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Senhor Sérgio, se encontra no momento? Não o vemos aqui no link. Portanto, passamos para a próxima inscrita, Elana Junqueira Marques Ferreira Figueiredo, da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM. Elana se encontra. Também não a vemos presente. Passamos para o próximo inscrito, Joarilando Batista de Oliveira, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Anísio de Abreu, do Piauí. Também não o vemos, não está presente. Passamos para o inscrito Bernardo, da Fiocruz. Esgur, senhor Bernardo Esgur. Se encontra? Estão me ouvindo? Sim, te ouvimos. Tá ligando a câmera. Perdão, gente. Eu vou iniciar logo para ser sucinto. Eu faço parte da Rede Popular de Vigilância e Saneamento, ligada à Fiocruz,
Eu vou destacar aqui o artigo 25, que fala sobre as empresas poderem cobrar tarifas e pagamento de taxas decorrentes da disponibilização e manutenção de infraestrutura de métodos alternativos e descentralizados, coletivos ou individuais, para abastecimento de água de coleta de esgoto. No caso de oferta pelo titular ou por empresa que assumiu a concessão dos serviços, que estará responsável por definir os métodos alternativos, individuais e coletivos empregados, é importante ela definir quais serão esses métodos utilizados, é importante que esteja isso no artigo, e também que ela consulte a população sobre as especificidades do território para emprego desse método, assim como modificar o contexto da cobrança de acordo com os índices sociais da região e de ser oferecidos serviços de forma gratuita para famílias que estão em um alto nível de vulnerabilidade social e não podem pagar por esse bem essencial. Poderá ser cobrada a tarifação proporcional ao método ofertado, de acordo com o método alternativo, isso sem problemas. Deixa eu ver aqui o próximo. No artigo 17, fala sobre o ocupante do domicílio não conectado às redes disponíveis tem que solicitar à prefeitura ou prestador de serviço que atue na localidade e efetive sua conexão. Nós gostaríamos de incluir, sendo admitidas exceções no caso de famílias que comprovem que não possuem condições de arcar com os valores de ligação à rede, o Estado deveria garantir a ligação adequada. É importante garantir que todos tenham acesso ao saneamento e que seja evitado contaminações de rede e dos demais consumidores. O investimento em relação aos mais carentes protege toda a sociedade, a saúde pública no geral. O artigo 19, na seção 3 do prestador de serviço, isso tem mais a ver com o direito à informação. Fala que o prestador de serviço público deve fornecer as informações para acompanhamento das metas progressivas de universalização. Primeiro ao titular de serviços públicos, à entidade reguladora infranacional e aos responsáveis pelo sistema de monitoramento do atendimento dos serviços de saneamento. A nossa proposta seria incluir no final. Para isso, a comunicação das informações deve ser garantida através do sistema SAC e de publicação dos dados, assim como das respostas, e acesso permanente dos dados em linguagem de entendimento popular, assim como seja garantida a publicidade dos relatórios sobre o cumprimento das metas contratuais pelas concessionárias. Isso se justifica pelo direito ao acesso à informação da gestão de um bem público. Basicamente isso. Muito obrigada, senhor Bernardo. Eu faço uma pergunta aos presentes aqui. Há alguém que está inscrito que não foi chamado para a manifestação oral? Pode levantar a mão aqui pela ferramenta levantar sua mão. Ótimo. Todos, então, se manifestaram. Agradeço a participação de todos, a contribuição de todos neste momento. Então, antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para o diretor-presidente interino da ANA, Maurício Abijaldi, para fazer o encerramento dessa sessão pública. Agradeço a presença de todos e a participação. Todas as informações, todas as contribuições, elas serão consideradas na nossa análise, mas eu reforço que isso é um espaço, uma audiência, na verdade, a gente está em consulta pública aberta, solicito que todos possam encaminhar, mesmo os que se manifestaram agora, as suas contribuições por escrito, no sentido de organizar, enfim, o que foi proposto, será analisado seguindo o nosso cronograma, e eu agradeço, então, a presença de todos, desejo um bom final de dia e que possamos ter muita saúde. Agradeço, muito obrigado.